Tudo bem? Vamos para a nossa aula prática de extensionamento remoto? Tudo bem? Bom ter você de volta aqui no nosso curso de geoprocessamento com software livre. Essa aqui é a parte prática da aula de sensoramento remoto. Então hoje a gente vai pegar uma imagem Landsat, ETM+, do Landsat 7, tratar ela, fazer uma imagem multibandas, fazer alguns processamentos e comparar processamentos no QGIS e com um plugin também dedicado a isso. Vamos lá? Tudo bem. Então aqui a gente está com a nossa pastinha de dados. A gente vai trabalhar com este arquivo aqui principalmente, tá? Tem esses dois aqui que são imagens de satélite. Vamos focar nessa aula nesse arquivo aqui, ó, da imagem ETM, tá? Então eu vou descompactar ele aqui. Descompactou, a gente criou essa pastinha aqui, então vamos ver dentro dela. Bom, aqui isso aconteceu com a gente já, né? Essa pastinha aqui de macOS vocês ignoram, podem jogar fora. É só porque quando eu criei o arquivo zip eu estava no Mac e ele faz essas coisas. Os arquivos que a gente quer estão aqui dentro, ó. Então a gente tem, vamos determinar por tipo aqui, separar por tipo, bom, é tudo imagem, né? Então a gente tem os arquivos TIFF, que são as bandas da imagem, aqui banda 6.1, 6.2, que são do termal, banda 8, que é a pancromática, vê a diferença de tamanho já entre elas, ela vai ser a maior, 275 MB. Esses arquivos JPEG aqui são de preview, de browser, que depende de onde você baixa, eles mandam esses arquivinhos para você ver o que é a imagem antes de escolher. E aqui as bandas mais comuns e tradicionais da parte multispectral. Então, banda 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Né? Banda 1, azul, verde, vermelho. Banda 4, infravermelho próximo, NIR. Banda 5 e 7, infravermelho, ali, médio, ondas curtas, que é onde vai estar mais a região de determinação de minerais, de geologia e algumas coisas mais interessantes também de vegetação. E aqui o arquivo de metadados. A gente já viu esse arquivo na aula de dados e metadados, né? Eu mostrei um pedaço deles para vocês, mas porque ele é um arquivo grande, ele tem bastante informação. Dependendo da análise, do método que a gente for aplicar em cima, a gente pode usar esse arquivo para que o programa pegue sozinho algumas informações de ganho, de iluminação e azimuth do Sol na hora da aquisição da imagem e outras coisas que vão estar aqui dentro. Vou fechar aqui. Vou jogar essas imagens para dentro do QGIS. Não vou colocar termal porque nós vamos trabalhar com isso agora, tá? Então, vou jogar só as normais mais a banda PAN. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Né? Essa é a banda 7. Vamos desligando aqui para ver mais ou menos como elas são. Banda 5, banda 4, tá? 3, 2, 1 e PAN. Vamos dar um zoom aqui. Então, é a imagem lá da região do Vale do Ribeira, como a gente já vem trabalhando. Essa área aqui é a parte sul do Petar. E o que a gente pode fazer aqui nessa banda pancromática? Eu vou pegar as propriedades dela e vou fazer um contraste rápido aqui para mínimo e máximo e vou mandar ele pegar só a área do canvas, só a área que está mostrando ali em display. Uma contagem cumulativa de mais ou menos 2%, então como é que fica isso no histograma? Olha como é que é o histograma. Então ele conta, né, 2% de um lado, 2% do outro, ignora, e aí a gente fica com uma imagem com um pouco mais de contraste. Então esse monte de pixel aqui no zero, ó, que tem uma barra gigante no zero, né? Isso é aquela borda da imagem. Então isso, por exemplo, vai embora, né? Vamos ver aqui quanto que ficou. Então ele pegou de 31 a 73, porque é a área que ele pegou aqui, o máximo e mínimo do canvas, da área onde estava o mapa exibido, onde estava a imagem exibida. Se eu fizesse com outra área, eu teria um outro resultado de ajuste de histograma. Por exemplo, eu vou pegar aqui, que tem aqui embaixo, que tem umas coisas mais planas, ó, tem um rio, tem o Rio Ribeira. Então, se eu fizesse esse mesmo contraste agora, também no Canvas, também contagem cumulativa, olha, ele mudou um pouquinho, ele ficou um pouco mais escuro. Então, dependendo da área que a gente pega, é lógico, vai mudar, porque os valores que ele vai encontrar ali vão ser bem diferentes.
Então aqui para a gente ver também a questão do detalhe, né? Essa é uma banda com 15 metros de pixel. Se a gente pegar uma das espectrais, como exemplo, a 4, vamos dar um histograma aqui para ela, vamos dar uma ajustadinha também, na 4. Então aqui, Canvas, 2%, ela melhorou. Então, ó, aqui está o rio, é o rio Betari que está passando aqui dentro. Isso é ele na banda 4, pixel de 30 metros. E aqui na banda 8, pixel de 15. Ah, se você viu a aula, o vídeo anterior lá de imagem multibanda, se não viu, eu vou deixar ligado aqui em cima. Você lembra que a gente usou a imagem do Sibers, que tinha uma resolução muito melhor. Ela tinha 16 metros na banda, na câmera MUX e 8 e 2 metros na câmera WPM, que então tinha um nível de detalhe muito superior. Vamos começar juntando essas bandas aqui numa imagem multibanda, igual a gente fez naquele outro vídeo lá. Eu não vou colocar a banda 8, claro, porque ela tem uma resolução diferente, mas vou colocar essas outras aqui. Então vai ficar banda 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque ele põe na ordem, né? Vai chamar de banda 6, mas a gente lembra que é a 7 do Landsat. Então vamos lá, raster, miscelânea, merge. Vou pegar, lembra de pegar na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Senão ele vai sair de ordem. Coloca cada um numa banda separada. Vou colocar int 16, porque foi como deu certo e funcionou de outros testes que eu fiz. E vou salvar para um arquivo, onde esse vai estar agora. Aqui, etm, então vou colocar aqui L7, etm, M 1999, alguma coisa assim. Também o nome não é muito bom, mas vai lá. Eu poderia colocar, por exemplo, esse aqui, ó, P220R077. O que é isso? É aquela história do WRS-2, o World Reference System 2, que é o sistema de órbita e ponto. Então, 220 é a órbita número 220, ponto 77 nessa órbita. É uma maneira ótima de se relacionar, de mostrar quem é a imagem. Vou rodar aqui e ver o que dá de resultado. Rodou aqui o algoritmo, vamos ver como é que ficou isso. Era essa. Então tá aqui a nossa banda, ó. Nossa imagem. Ele até já colocou uma composição aqui. Vamos melhorar um pouco essa composição. Então, ó, multibanda, cor multibanda. Eu vou colocar 3, 2, 1, e é cor natural do Landsat. Esticar o histograma para o mínimo e máximo. Cumulativo. Aplica. Ele já deu uma melhorada, mas não é perfeito. Eu vou dar um zoom aqui só para não ter a borda preta na imagem quando a gente for fazer a contagem. Aqui tem bastante floresta, bastante área de agricultura, então deve dar um balanço bom entre o que a imagem tem para oferecer. Então aqui não é o raster, é o canvas. Aí aqui já ficou bem melhor, ó. Então aqui nessa parte de cima da imagem a gente tem o Planalto de Guapiara, que é uma região mais plana, que tem bastante agricultura. E aqui para baixo é uma escarpa da serra, que localmente chama Serra de Paranapiacaba, se não me engano. Todo um conjunto de serras daqui da Serra do Mar, parques e áreas preservadas, chegando até o litoral. Então aí a gente tem a nossa imagem aqui em cor natural. A gente pode fazer também outra composição colorida. Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar 4 no vermelho, que vai ser a vegetação no vermelho, verde no verde, azul no azul. Ver como isso fica. Olha lá, então ele já dá um esquema diferente. Eu não consigo dar zoom, né? Não, isso é uma pena, né? Não poder dar zoom enquanto você está ajustando esse histograma, né? Seria tão mais fácil se esse diálogo não fosse modal. Bom, olha lá que beleza. Então, aí aqui a vegetação ela fica em vermelho, porque a banda 4, que é do infravermelho próximo,
e reflete muito a vegetação, ela está na banda do vermelho. A gente vê diferenças, inclusive, de vegetação. Olha que legal isso aqui. Ó. Aqui tem um tipo de vegetação, aqui tem outro que tem certamente um controle da geologia, do tipo de rocha, e aqui em cima todas as áreas de agricultura. Tá? O que é solo exposto, como áreas urbanas e solo exposto, está num azulzinho aqui, e o rio Ribeira aqui já está com um tom bem esverdeado, ele tem muito sedimento, esse rio, então ele mistura um pouco ali as coisas. Fica bem interessante essa composição também. Deixa eu ver se eu acho uma coisa para mostrar para vocês. Eu nunca vou achar, né? Eu não tenho certeza, mas talvez aqui seja a área, é uma área de mineração, então tem um buracão gigante lá de solo exposto. Pode ser que seja essa área aqui, que é a mineração é uma mineração de carbonatito em Cajati. Eu acho que é isso aqui. Agora, para facilitar um pouco só a nossa vida, na hora de fazer o exercício aqui, eu vou cortar essa imagem para tirar essa borda e a gente trabalhar só na área da imagem. Se você estiver trabalhando em casa no computador que você acha que não é muito potente, você pode fazer um corte para uma área assim, por exemplo, uma área menor aqui dentro da imagem, porque é só para ver como vai funcionar, você não precisa ter uma área exatamente igual a minha. Eu vou fazer o seguinte, então, até para mostrar para vocês esse corte. Eu vou criar um mapa vetorial. Então, vou vir aqui, eu vou criar, pode ser shapefile, pode ser geopackage, tanto faz. Vou chamar isso de mask ETM, porque eu vou usar ele para cortar a imagem ETM. Prefiro usar. Aliás, isso que eu estou fazendo aqui não pode, né? A essas alturas você já lembra que se eu só colocar o nome do arquivo, ele vai parar em algum lugar misterioso dentro do seu computador e a gente nunca mais acha. Então a gente tem que vir aqui e escolher o nome e a nossa pastinha onde a gente já está guardando os outros dados. ETM. Então eu vou por aqui esse arquivo shapefile. Agora sim. A geometria eu vou fazer um polígono. Não vou colocar nenhum nome do campo, nada. Criou, vou fazer uma edição nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um polígono. Vou criar ele bem mais ou menos aqui e depois eu ajusto. Eu criei, ok. Agora eu vou dar uma ajustadinha nele, pegar a ferramenta de nós. E agora eu vou dar um zoomzinho aqui. Se eu usar a seta do mouse, ele vai para cima e para baixo para os lados, o que ajuda bastante a navegar. Clico aqui, trago para cá. A rodinha de scroll do mouse serve como zoom. Eu vou dando zoom, vou trazer ele aqui assim. Vou tentar ajustar ele legal na imagem para não deixar nenhuma borda preta dentro da área da imagem. Eu acho que eu tenho um pixel, um nó a mais aqui. Tudo bem. Então assim tá bom. Aqui, vou parar a edição. E agora vamos fazer o corte. Então vou lá em raster, extração, eu vou fazer o clip com um layer de máscara, que vai ser o polígono que a gente acabou de criar. Então o input layer é a nossa imagem multibanda, a máscara é o polígono que a gente acabou de criar. Aqui, olha, sistema de coordenadas. Vamos só dar uma conferida se o sistema de coordenadas da imagem está correto. E olha só, não está. Ó, que importante que a gente foi olhar. Essa imagem ela veio UTM zona 22 norte, olha só. Então ela está com valores negativos nas coordenadas y para poder colocar no lugar certo, mas é como se ela estivesse lá na zona 22 norte, lá no hemisfério norte. Então foi muito bom a gente ter visto isso, porque aí aqui a gente pode colocar uma projeção também. Então ele sai do 22 norte no fonte e vai para o 22 sul no target. Colocar um valor de no data para as bandas, isso aqui é legal, porque aí com isso a gente consegue tirar aquela borda preta. Então eu vou pôr 0
é o valor que está em todas as bandas naquela borda preta. Não preciso mexer em mais nada, vou criar um arquivo de saída. Então vou colocar ele na mesma pasta do outro, só que eu vou chamar de clip no final para saber quem ele é. Clip, roda. Beleza, rodou. A gente já até vê o arquivo que está aqui embaixo, né, sem aquela borda branca. Vamos fechar aqui. E aqui está o nosso arquivo sem aquela borda branca. A gente cortou ele aqui, né? Lógico que eu poderia ter feito só na simbologia isso, né? Eu podia ter vindo aqui na imagem, na simbologia dela, colocado aqui ó, um valor de no data, 0. E ele some com os valores, mas eles ainda estão lá, né? E aqui ele está tratando isso de uma maneira mais correta, digamos assim, porque aí ele sabe que aquilo é no data mesmo. O valor do pixel está escrito lá no data e aí ele processa isso de uma maneira mais interessante. E uma coisa que a gente pode fazer com essa imagem aqui, agora que ela está cortada, bonitinha, e ela está em zona 22, né, 22 Sul, ela está na UTM 22 Sul, o que a gente pode fazer é cortar ela para ficar menor, para a gente trabalhar mais rápido, né? Eu vou também checar se o projeto está em zona 22 Sul. Eu não lembro se eu tinha colocado ele. Não, ele está na 22 Norte, porque foi a primeira coisa que a gente abriu, né? A imagem que estava na 22 Norte, então ele jogou todo mundo lá. Eu vou colocar na 22 Sul para garantir que a gente está trabalhando no sistema correto. Olha lá, coordenadas, não tem nada negativo aqui, então tudo bem. Eu vou até tirar esses outros arquivos aqui, ó, essas outras imagens, para a gente não se confundir. Então, beleza. Então a gente está com a imagem clipada na área toda, a imagem em UTM-22 Sul e o nosso projeto também UTM-22 Sul. Agora eu posso cortar ele de novo, vou fazer um clipe por extensão, e aí eu vou desenhar na tela uma área aqui, ó, mais ou menos do Petá, Granito Itaoca, então eu vou pegar um negócio aqui assim, tá? E vou fazer uma imagem nova, clip, small, ou algo assim. Aí se eu escrever certo ajuda, né, gente? Clip. Tá com uma letra estranha aqui no P. Parece que eu botei um acento sem querer no P. Pronto. Ou não. Não, sujeira na tela. Clip small. Tá, agora vai. Roda. Vai cortar a imagem. Diz que fez, vamos ver o que ele fez. Tá lá, olha que beleza. Então, vamos trabalhar com essa imagenzinha menor aqui, porque vai ser mais rápido. Vou até tirar a grande, para de novo a gente não se confundir. Então agora sim, agora está todo mundo em UTM-22 Sul, a imagem está cortada numa área menor, então a gente pode fazer agora, por exemplo, o nosso NDVI. Vocês lembram como era o NDVI? Ele é um índice de vegetação que usa a banda do infravermelho próximo e a banda do vermelho. Eu vou aqui chamar a calculadora raster. Aqui a gente tem as bandas e aqui a conta. Então eu vou pôr a conta aqui, está em UTM-22 Sul, muito bem. Eu vou pôr entre parênteses para garantir que as coisas vão ser feitas na ordem correta. Então é quem? É o 4, que é o infravermelho próximo, menos o 3, que é o vermelho, fecha, divide por 4 mais 3, fecha. Então é isso, 4 menos 3 sobre 4 mais 3. Vou colocar o nome aqui de um arquivo de saída. Small, NDVI e QGIS, vai. A gente saber que a gente está calculando isso dentro do QGIS. Ah, agora sim, olha que legal. Então, nesse arquivo resultante, nessa imagem resultante, quanto mais claro, maior é o NDVI, mais vegetação sadia a gente tem. Quanto mais escuro, menos vegetação sadia a gente tem. Olha aqui, aquele lugar que eu estava tentando mostrar para vocês, ó, é aquilo mesmo. Aqui é a mineração de carbonatito, é um tipo de rocha calcária, e
ficou tudo bem escuro, né? Porque não tem vegetação ali. Aquela faixa, olha aquela parte interessante que a gente tinha visto na vegetação, que tem uma diferença ali provável da geologia, olha, ficou até bem mais clarinho aqui no meio. É um tipo de vegetação diferente. Agora, qual que é? Tem que pedir ajuda aí aos universitários. E a gente pode visualizar isso também com uma escala de cores até um pouquinho mais apropriada. Vamos ver aqui, ó, simbologia, single band, pseudocor. E vamos procurar uma escala nova. Aqui nas que vem com ele, não tem nada muito pronto para isso, mas se a gente colocar em criar nova rampa de cor, aqui no CPT-CIT ele tem uma escala já de NDVI, quer ver? Então, greens, deixa eu ver se ele tem aqui. Em algum lugar ele tem a escala do NDVI. Aqui, ó. É uma escala do GRAS. Então ele tem esse tom escuro, tem o branquinho, que é onde está menos 0 ali, indo até o verde. Então se a gente der um aplicar aqui, como é que isso fica? Onde menos aqui é menos tanto. Vamos colocar uns intervalos aqui mais para ter mais classes. Isso, aí agora sim, ó. Olha lá que legal. Então, dá um OK. Tá? E aqui a gente tem as classes nossas, ó. Então, quanto mais verde tem. Mais legal tá o NDVI. Bom, gente, a gente pode fazer assim. Faz toda essa conversão de UTM, faz o layer stack, né, que é outra maneira de chamar a imagem multibanda. Em muitos lugares vocês vão ver isso, chamado como layer stack. A gente pode fazer isso, faz a imagem multibanda, faz a conversão para o UTM sul, calcula o NDVI na mão, mas não é a melhor das nossas opções. Por quê? Porque aqui a gente está tratando com a imagem com os seus valores originais, né? Se a gente olha aqui no histograma, então ela tem valores de 0 a 255, que são aqueles valores lá originais da imagem de 8 bits. Isso é um valor quantizado, discretizado no sensor, do que chega ali no sensor, então chamado de radiância no sensor. E o que a gente quer, na hora de trabalhar com sensoramento remoto mesmo, é converter esses valores para a reflectância na superfície. Então você usa um modelo físico, que tem uma fórmula que é dada pelo fabricante do satélite, do sensor, e aí você aplica isso, e ao mesmo tempo que você aplica isso, você pode fazer uma rápida correção atmosférica, normalmente um método chamado DOS, que é Dark Object Subtraction. Então você vê quem é o objeto mais escuro lá numa das bandas, normalmente a banda infravermelho, e aí você subtrai aquele valor das outras e meio que tira a interferência da atmosfera. Não é a melhor das correções atmosféricas, mas já ajuda. Agora, para fazer toda essa conversão aí de radiância para reflectância, a gente vai precisar instalar um plugin. E a gente vai refazer bastante das coisas que a gente já fez aqui, mas vocês vão ver que vai valer a pena. Eu quis fazer esses passos no começo para vocês verem como seria uma abordagem direta. Já pegou a imagem, fez o stack, fez o corte, fez o NDVI, pronto. Que é o que muita gente faz. Agora eu quero mostrar para vocês como que seria a maneira mais correta, que é primeiro fazer o pré-processamento da imagem para depois trabalhar os índices de vegetação ou o que vier. Se vocês forem olhar nas ferramentas, vocês vão ver que o GRAS tem uma função de converter radiância para reflectância, que é esse comando. Tem um para o Landsat, tem um para o Aster, que é o TOR, né? Ele vai calcular, deixa eu deixar ali para aparecer, a radiância ou reflectância no topo da atmosfera, por isso que tem esse nome. Mas eu vou dizer para vocês que ele é um comando um pouco chatinho de rodar, e eu só consegui fazer ele rodar até hoje dentro do GRAS, quando eu estou numa seção do GRAS. Quando eu estou usando os comandos do GRAS dentro do QGIS, eu não consigo fazer ele funcionar direito. Então, eu não vou nem tentar mostrar ele aqui para vocês. A gente vai lá no menu de plugins e vamos procurar por este cara aqui. Já estava aqui já, eu estava dando uma olhada, que é o plugin de classificação semi-automática, ou SCP, também conhecido. Vocês coloquem SCP, pede para instalar, no meu caso já está instalado, eu só vou ligar, e aí vocês vão ver que ele vai colocar um monte de coisa
na interface do QGIS. Olha lá, colocou uma barra de ferramenta toda dele, cheia dos ícones coloridos, chama mais atenção do que a imagem, e um dock aqui, que eu vou tirar, eu vou clicar nesse mini ícone aqui de maximizar para ele sair do dock, e aí a gente, opa, não quero dockar, eu quero uma janela grande, para a gente poder ver um pouco melhor o que ele tem. E abriu, beleza. Então, o SCP ele começou como um plugin voltado à classificação de imagens, como o nome diz, de classificação automática, e ao longo do tempo ele foi crescendo, ele foi ganhando mais funcionalidades, tem ferramentas específicas para vários satélites, faz já classificações um pouco mais elaboradas do que as classificações simples que fazia no começo. Tem algumas abas aqui ó, de treinamento, de classificação, não vou mexer muito nisso agora. Eu quero olhar aqui, eu não sei se ele coloca aqui, onde eu quero essa opção, olha. Tá vendo? É o quarto ícone, pré-processamento, pre-processing. Então eu vou entrar nele, ele abre um outro diálogo, ele vai abrir um monte de janelinhas aqui. E olha, ele tem o pré-processamento para vários tipos de satélite. Olha, Aster, GOES, Landsat, Sentinel, ele faz clip, ele faz máscara de nuvem, ele faz um monte de coisa. Esse cara aqui é um amigo grande na hora de trabalhar com sensoriamento remoto dentro do QGIS, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar para ele uma pasta, um diretório que contenha as nossas bandas do Landsat. Então ele está pedindo um diretório que contém as bandas do Landsat. Eu vou procurar, no nosso caso é esse aqui, né? Então é esse. Vamos ver, deu open ele lá. Selecionar o MTL. O que é o MTL? É o arquivo de metadados. O nosso tinha extensão .met. Mas é a mesma coisa. Então eu vou procurar ele aqui. Ele não está achando porque está procurando o arquivo extensão .txt. Eu vou mudar para .met. Agora ele achou. Então ele já achou, né, o arquivo de metadados. Ele lê as informações ali de ganho, de posição do Sol, um monte de coisa. Ele já entendeu as bandas, todas as bandas. Olha lá, entendeu? Isso aqui tudo saiu do arquivo de metadados. Ó. Data, elevação do Sol, distância Terra ao Sol, várias coisas aqui. Tá? Tem algumas opções que ele põe aqui que é interessante. Então, essa aqui, ele já aplica uma correção atmosférica simples, que é o DOS, né? O Dark Object Subtraction 1. Então ele faz isso, né? É uma coisa simples. Olha, até coloca aqui escrito: a banda termal não vai ter esse tipo de correção. Beleza, a gente não está muito interessado no termal. Não vou colocar para fazer pan sharpening, porque eu não quero fundir a informação espectral com a da banda 8. Então aí vou mandar rodar e provavelmente ele vai pedir para mim um diretório para salvar os dados, porque ele vai criar arquivos novos numa outra pasta. Então vou mandar rodar. Olha lá, selecione diretório, então vou criar uma pastinha nova. SCP, cria e abre. Nisso ele já deve começar a rodar. E ele vai demorar um pouquinho, tá? Então, eu vou tentar baixar essas janelas aqui para a gente ver que ele aparece lá no fundo. O processamento. Olha lá, tá lá processando. Docou de novo, mas tudo bem. Tá processando, então quando isso aqui terminar, a gente vai ter as nossas imagens. Bom, o pessoal criou, olha lá, colocou os arquivos todos aqui. Eu vou fechar esse doczinho para ficar mais fácil da gente ver. Vamos ver os arquivos, o que ele criou lá. Então, aqui dentro, a gente fez a pastinha SCP e olha lá. O nome é o mesmo? Não. Olha, o nome aqui começava com P220, que é a órbita a ponto. E aqui ele coloca como RT. Tá? Então, RT é a banda corrigida dele. Arquivos que estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 7 e os dois termais, 61 e 62. Então, beleza, ele colocou esses arquivos, vê que ele não mexeu na pancromática. Tá? Vou desligar um pouquinho aqui nosso NDVI. E aqui estão as nossas bandas. Tá? Agora a gente pode ver, por exemplo, eu vou pegar uma banda qualquer aqui. Umas propriedades. E olha como é que está. Os valores agora não são mais os valores de 0 a 255. São os valores de reflectância, né, na superfície
E esse é um valor que tem uma medida física, se não me engano, watt por metro quadrado, uma coisa assim. Ele tem um valor físico, uma medida que você realmente pode fazer correlações. Então, agora sim, a gente pode... Esqueci uma coisa. Bom, continua na Zona Norte. Ele não fez a projeção para a Zona Norte. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Agora que a gente tem a imagem pré-processada, agora então eu vou fazer um stack, vou fazer um raster multibanda com essas bandas aqui. E depois eu vou cortar e jogar isso para o hemisfério sul. Vamos ver. Então, raster, merge. Quem vai ser? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tipo de dado float 32. Agora isso é importante porque agora ele é um arquivo com valores decimais. Lembra de colocar cada arquivo na sua banda. Vou deixar o resto aqui como está. Vou salvar isso. Vou colocar até lá na mesma pastinha dele. Vou tirar o finalzinho aqui do arquivo. Tá? Para deixar bem igual. Beleza, rodou. Vamos ver aqui. Olha, tá lá o mergeado, fundido. Vamos ver se está tudo certo. Propriedades, né? Zona Norte, tudo bem. As bandas. Simbologia. Então a gente tem todas as bandas aqui. Vamos colocar um 3, 2, 1 só para ver como fica. 3, 2, 1. Então, olha lá como fica legal. Vê que o próprio SCP se encarregou de sumir com aquela parte da borda, né? Então aqui a gente tem um em cor natural, mas ainda em UTM Norte. Então o que a gente pode fazer, por exemplo, é ou exportar isso para um arquivo novo e aí colocar o sistema de coordenadas, ou se a gente quiser trabalhar numa área menor, fazer um clip por extensão, mantendo esse arquivo na memória, por exemplo, para não, já que não vai precisar dele, e aí salvar ele com a UTM Sul. Então vamos fazer isso só para ver rapidinho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um clip por extensão, raster, extração, clip por extensão. Vou desenhar na tela, então vou pegar daqui de baixo assim, lá em cima, um retângulo. Não precisa dar no data. Vou deixar como um arquivo temporário. Vamos ver, vai cortar. Ok. Agora a gente tem ele ali. E esse cara aqui eu vou exportar como um arquivo em UTM Sul. Tá? Então ele estava aqui, onde a gente está. M, no SCP. E agora aqui eu vou colocar a zona 22 Sul. Tá? Vou tirar uma parte do nome só para ficar mais fácil da gente saber quem é quem e não ficar tão confuso. Então aqui eu vou por zona 22 Sul. O resto tudo igual. Vou criar. Então agora sim vamos ver. Informação, zona 22 Sul. Agora a gente está trabalhando na zona correta. Ah, fiz um clipezinho aqui, acho que ele é um pouco menor do que o outro, né? Um pouquinho diferente do outro do NDVI, mas não tem problema nenhum. Eu vou até tirar os outros arquivos para a gente não se confundir. Pronto, então vamos ficar só com o nosso arquivo cortado e com o NDVI. E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer de novo o NDVI e comparar com aquele que a gente fez antes. O NDVI eu posso fazer de novo na calculadora raster. Posso fazer no SCP. O SCP também coloca um menu aqui em cima, ó, que coloca aquelas opções de uma maneira até mais fácil, né? Então aquele pre-processing que a gente usou podia vir direto aqui, ó. E ele tem mais um monte de coisa. Vale a pena dar uma estudada, mas tem uma questão que eu quero só falar para vocês aqui. Eu acho que ele é um pouco mais complexo do que ele poderia ser na maneira de trabalhar. Então não é meio difícil instalar ele e sair usando para algumas das funções. Às vezes você tem que criar o que ele chama de band set, que é um
um conjunto de imagens que ele trata como uma imagem, um conjunto de bandas que ele trata como uma imagem. Você tem que dizer para ele algumas coisas que não são tão intuitivas. Então precisa ler o manual, precisa entender como ele funciona. Se você entender bem como ele funciona, beleza, você consegue fazer muita coisa. Mas eu acho que ele sofre de um dos problemas, e é o problema do software feito por um cientista que não tem conhecimento de design de software, de design de interface. Eu acho que a interface dele não é, para começar, nem bonita, nem ótima. Tá? Ela é confusa, ela tem coisas ali que eu acho que poderiam ser melhores, tá? Não que eu vá fazer o melhor, mas eu acho que ele não é o melhor das interfaces assim. Mas se você se entender com essa interface, se você ler o manual, beleza, você vai conseguir fazer as coisas muito bem. Eu vou chamar a calculadora raster aqui, que ela é mais simples porque a gente quer fazer, e vou fazer aquela nossa conta. Então é 4 menos 3 sobre 4 mais 3. Vamos colocar um nome aqui. Então a gente fez aquele NDV aqui, eu vou fazer outro aqui dentro. E NDVI. Salva. E tá, apareceu aí, não está muito legal, mas está aí, dá para ver que está aí. Vamos ver as propriedades e ver se a gente consegue melhorar essa visualização ao histograma. Então o histograma está dando um pico aqui, tem alguma coisa bizarra que jogou algum ponto perdido lá no fundo, mas vamos colocar isso aqui como, sei lá, menos 1. Menos 1 já deve dar, né? Aí apareceu, bem parecido com o outro. Então aqui a gente tinha, ó, os valores mudam, né? 0,98 menos 0,84. Aqui o valor máximo foi 0,5. E o valor mínimo também é algo próximo disso. Se a gente for dar uma olhada mais com calma aqui, 0,2 até 0,3. Ó, esse aqui parece que está bom. Olha como está aqui o NDVI, né? Ficou bem marcada essa área. Então isso, às vezes aparece esses valores estranhos mesmo, mas no geral não tem muito problema. E esse é o passo que a gente tem que fazer para ter uma imagem boa para trabalhar. Se a gente vai trabalhar com índice de vegetação, com classificação, a gente tem que ter essa imagem em reflectância. Não dá para trabalhar bem com ela em radiância. A gente tem que fazer no mínimo essa conversão, e para isso o SCP é bem rápido, bem fácil, então funciona bem. Agora, pessoal, quero fazer aqui só um exemplo com vocês de classificação não supervisionada dessa imagem. Então, como é que vai acontecer? Eu vou rodar um comando, eu vou usar comandos do GRASS para isso, e aí ele vai rodar dois comandos. Um ele chama i.cluster e o outro é i.maxlike. Então, no cluster, ele vai sozinho tentar adivinhar quais pixels pertencem às mesmas classes. Eu vou dizer para ele quantas classes eu quero, 1, 2, 3, 5, e ele vai rodar e tentar automaticamente definir quem são essas semelhanças. E aí o outro comando, que é o maxlike, vai aplicar essas regras e gerar a imagem classificada para a gente. Agora, para fazer isso funcionar bem, pelo menos aqui para mim, eu tenho que fazer uma coisa. Eu não posso pegar a imagem multibanda aqui. O GRASS não está aceitando isso direito. Então eu vou pegar os arquivos que saíram do SCP, que são aqueles que estão com a correção de radiância e reflectância, que estão em UTM-Sul, e eu vou pegar aqui da banda 1 até a 7 e vou jogar aqui. Então eu vou trazer eles todos de volta para o QGIS, e a gente vai usar eles como entrada para a nossa classificação. Eu tentei fazer com a multibanda, não deu muito certo. Vocês tentem aí, se der certo com vocês, mais fácil. Se não, tem que fazer assim. E aí vocês vão ver uma coisa, vocês vão ver que os comandos demoram um tanto a mais para rodar. Por quê? Porque quando ele roda um comando desse tipo, é um comando do GRASS, na verdade ele cria um projeto do GRASS em um diretório temporário,
Aí ele cria esse projeto, importa o arquivo TIFF lá para dentro, roda o comando, exporta o arquivo TIFF para fora, que é o que o QGIS vai ver, e devolve ele para a gente. Então tem que fazer esse vai e volta, e aí demora mais. Quando a gente já está dentro do GRAS, a coisa é muito mais rápida, né? Porque você já importou os arquivos para lá, eles obrigatoriamente estão todos na mesma projeção, já está tudo lá dentro, é só calcular. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou vir aqui nos comandos de imagem do GRAS e vou chamar esse aqui, ó, o i.cluster. Tá, quem são os nossos rasters de entrada? Quem são as bandas que a gente vai trabalhar? Então eu vou pegar a banda aqui 1 até 7. E quantas classes a gente quer? Umas 5, tá bom para começar, né? Agora aqui não precisa mexer em mais nada. A region do GRAS, então qual que é a extensão que ele vai calcular? Não vai mudar muita coisa em termos de processamento se a gente calcular para a imagem toda ou só para aquela área que a gente fez o NDVI, por exemplo, porque o que demora mais aqui é ele fazer a importação e a exportação para o projeto temporário. Então a gente pode ou bem deixar um dos arquivos inteiros ou escolher um dos menores aqui. Vamos deixar o arquivo todo. E o tamanho da célula é 28,5, é o tamanho do pixel do Landsat. Se eu deixo padrão, o padrão dele aqui no QGIS eu acho que é 100, tá? Dentro do GRAS isso não existe, não existe 0 ali, sempre tem que ter um tamanho. E aqui a gente vai ter que salvar 2 arquivos. Um que é um report da coisa e o outro que é um arquivo de assinatura. É aqui que o comando .cluster vai colocar o que ele achou de correspondência entre os pixels aí. Então eu vou colocar aqui, vou salvar para um arquivo. Vou deixar na nossa pasta MMDSCP, eu até já tinha feito um teste, ó, SIG. Vou sobrescrever, né? Report. E vou rodar. E vocês vão ver que vai demorar um pouquinho, tá? Bom, a gente completou aqui. Tá? Então vê que o algoritmo em si foi em 53 segundos, mas acho que foi mais por conta dessas importações aí, né? Então, ele roda e não gerou nada aqui. E aí não fiquem desesperados, é assim mesmo. Vamos ver lá na pastinha o que ele gerou. Então, esse arquivo aqui é o de assinatura. Então, olha lá, classe 1, e aí tem toda uma matriz de covariância aí, se não me engano, e os pixels, e o que ele vai usar para classificar depois. Vamos ver o report. Então aqui as imagens, né? Vê que o nome não é o mesmo que a gente colocou, porque ele teve que criar ele cria todo um projeto temporário e traz com nomes aleatórios, né? Que não são bem aleatórios, mas são gerados automaticamente. Os limites, os clusters, as classes, médias e desvio padrão. Está todo um relatório do que ele fez em todas as rodadas até chegar nos valores finais. Então agora a gente volta para o QGIS, fecha o cluster e pega o max like. Como o raster de entrada vão ser os mesmos que a gente usou para calcular os clusters, a gente vai usar para classificar. Arquivo contendo as assinaturas, agora sim eu vou pegar aquele que a gente gerou da outra vez. Vou definir a área, a célula e aqui as imagens classificadas. Essa aqui é a imagem de classificação, essa aqui ele te dá um valor do quanto aquele pixel está bem classificado ou não, tá? Vou deixar as duas como temporário para a gente ver e rodar. Olha lá, terminou. Então rodou, colocou aqui, vamos fechar e ver o que ele nos dá. Então essa imagem que está por cima é a de rejeição e aqui a imagem classificada. Então vamos colocar uma corzinha um pouco melhor aqui, né? Englobando pseudocor. Classifica, só que eu quero intervalo igual, eu quero 5 classes para ter só 1, 2, 3, 4, 5, não quero aquele resto, né? Vamos por discreto igual a gente fez antes. Então aqui ficou melhor, né? Pelo menos não tem aquele monte de valor que não é de imagem ou da classificação. E aí tem as classes. Então classe 1, classe 2,
e o que é cada classe. A gente pode pôr uma escala de cores um pouquinho melhor, né? Vamos pegar uma outra escala aqui, ó. Create Color Ramp. Vou pegar agora do Color Brewer. E tem escalas boas, ó, tipo essa espectral já para 5 cores, ou todas essas aqui. Então vamos no espectral mesmo, que é padrão. Então 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá jóia. Aí. Então cada cor dessa aqui é uma classe, tá? E essa é uma classificação rápida. Lógico, sem supervisão nenhuma, sem nenhum tipo de detalhamento, sem nenhum tipo de cuidado. Mas ele pega umas coisas, né? Então tudo que está aqui em laranja, amarelinho deve ser vegetação. O rio está em vermelho. Solo exposto está em azul. Tem umas coisinhas em preto que pode ser não classificado. Muita coisa em preto aqui para cima também de agricultura. Mas esse é um tipo de classificação. E aí dá para fazer outros, claro. Dá para fazer outros tanto usando o SCP, você tem a opção de Random Forest, Vector, Support Vector Machines, coisas assim. O Grass também tem vários plugins, que eles chamam de add-ons, e dá para fazer também esse tipo de coisa com Machine Learning, coisas mais complexas, tá? Então isso era só para mostrar para vocês um exemplo rápido de uma classificação usando as imagens. Agora vejam, vocês perceberam que tem essa... deixa eu voltar aqui a tela. Vocês perceberam que tem essa coisa entre o Grass e o QGIS, que nem sempre os comandos do Grass funcionam super bem no QGIS. Se a gente estivesse dentro de um projeto do Grass, tudo seria mais simples, porque os arquivos já estariam importados para lá, os comandos funcionariam melhor. Essa coisa do Grass QGIS, ela nem sempre funciona tão bem, mas na medida do possível a gente consegue se acertar. E tem vários comandos muito interessantes para vocês trabalharem. Tudo bem, gente? Então, para a aula de censuramento remoto era isso, é muito mais para vocês verem como que a gente realmente joga as imagens, trabalha, faz as composições, os cálculos entre as bandas para fazer o NDVI, coisas assim. Vocês podem fazer N tipos de índice de vegetação, N tipos de composições coloridas usando razões de bandas ou coisas nessa linha. Também conseguimos ver um pouco do que é o Grass trabalhando dentro do QGIS, o plugin do SCP, que se vocês se dispuserem a ler o manual, entender como ele funciona, ele é de grande ajuda, ele faz coisas muito boas. Eu aqui não uso muito, porque eu não sou muito acostumado com ele, mas vocês viram também a questão da projeção das imagens, da imagem multibanda, de como fazer, e de que às vezes não tem jeito, a gente tem que trabalhar com as bandas separadas, dependendo do que o nosso software tiver. Então não é em essência uma aula complicada, às vezes um pouco trabalhosa, mas é legal para a gente ver essas coisas aí. Então, para a parte de censuramento remoto, é isso, como eu disse lá no começo da aula teórica. É uma visão geral, é uma visão rápida daquilo que é um curso normalmente semestral. Espero que tenha sido interessante, que vocês tenham gostado da aula, do conteúdo aqui, que tenham aprendido alguma coisa nova. Se vocês estão aqui como um visitante do YouTube, muito obrigado pela sua audiência. De qualquer maneira, você estando aqui do YouTube ou como aluno regular, se você está vendo pelo YouTube, aproveita e deixa seu like, assina o canal, aperta o sininho aí para saber quando chegar vídeo novo, compartilha, comenta aí embaixo que é muito importante, isso ajuda o YouTube a saber que vocês estão gostando e ajuda o YouTube a divulgar o canal para outras pessoas. Segue a gente lá nas outras redes sociais que vão aparecer aí embaixo e também aproveita e vê algum dos vídeos que vai aparecer aí no fim, na tela agora no fim do vídeo. Continua um pouco com a gente, siga mais o nosso conteúdo. A todos de novo, muito obrigado pela presença, um grande abraço e até a próxima aula.